TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Uma decisão da Justiça mantém a Concer operando o trecho da BR-040 entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora. O primeiro encontro do programa de engajamento do G20 regional foi realizado em Teresópolis e você vai acompanhar fala de quem participou, entre essas pessoas, entidades do Estado e também da Prefeitura. Especialistas alertam sobre o diabetes. De acordo com o Ministério da Saúde, 13 milhões de pessoas vivem com a doença no país. Em cumprimento ao TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, firmado com o Ministério Público do Rio de Janeiro, o governo do estado autorizou a abertura de um concurso público para o Degase. E ainda nesse tema, o concurso unificado, as provas começam a ser distribuídas a partir do dia 3 de agosto. O diálogo com o objetivo de levar informação também no fim de semana. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate neste sábado. Você sintonizado aqui na TV Correio da Manhã, fique à vontade para mandar a sua mensagem, a sua denúncia, o seu recado. Como a gente sempre fala aqui no nosso programa, você tem as nossas redes sociais, o Facebook, o YouTube, o nosso site tvc16.com, o nosso WhatsApp também à sua disposição para interagir aqui com a gente. Você, morador de Petrópolis, Teresópolis, Três Rios, Partido Alferes, Paraíba do Sul e Nova Friburgo, pode mandar a sua mensagem para cá, a sua denúncia, a sua reclamação, a sua sugestão de melhoria. Você faz parte da nossa programação e pode ajudar a gente com as sugestões de reportagem. A gente começa a edição de hoje trazendo uma atualização. A primeira Vara Federal de Petrópolis acolheu parcialmente um pedido do Ministério Público Federal em uma ação contra a Concer para o fim da operação no trecho entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora. A decisão determina a substituição do fim da concessão da Concer por uma revisão tarifária do pedágio. A sentença inicial estabelecia um prazo de 60 dias para que a ANTT assumisse o serviço. A decisão da primeira Vara Federal determinou então um prazo de 15 dias para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, realizar a vistoria para definir um novo valor do pedágio entre o trecho de Rio de Janeiro até Juiz de Fora, que hoje é operado pela Concer. A ação foi encaminhada pelo Ministério Público Federal à Justiça para que a concessionária deixasse de operar no prazo de 60 dias, ou seja, 2 meses. Com essa nova decisão, a administração da rodovia será alterada apenas com uma nova licitação para o trecho. O edital foi encaminhado pela ANTT ao Tribunal de Contas da União, o TCU, que analisa o documento. O edital definitivo deve ser publicado ainda neste ano. Ele foi encaminhado em junho para o TCU. Em valores atualizados, o custo, por exemplo, da nova subida da serra previsto no programa de exploração da rodovia somam 521 milhões e 700 mil reais. A decisão do dia 11 deste mês, a Justiça ainda estipulou uma multa de 100 mil reais por dia para a ANTT em casos de descumprimento do prazo. No documento, a Concer permanece responsável pela manutenção operacional da via e pelos serviços de socorro. De acordo com a ANTT, ainda não é possível estipular os valores que vão ser cobrados no pedágio. A nossa equipe também questionou a ANTT sobre esse prazo de 15 dias. A Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que já foi notificada judicialmente sobre a decisão. Além disso, ressaltou também que a equipe técnica e jurídica está acompanhando o caso
mas como já foi até apresentado aqui, ainda não há possibilidade de prever o valor do pedágio. Então, para você que está em casa, entender o seguinte, a Concer, vamos lá, para um contexto para você que está nos acompanhando, a Concer teria um prazo de 60 dias para sair, para deixar a operação da BR-040 no trecho entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora. No entanto, a NTT, o próprio Tribunal de Contas da União já ressaltou que a NTT não teria condições de realizar essa operação de forma imediata. Então, a Justiça optou por uma outra forma, né, disso ser realizado, ou seja, a Concer permanece com a operação, tudo bem, mas em contrapartida o valor do pedágio vai ser reduzido. E aí a gente ainda vai acompanhar esse andamento e, obviamente, saber como que esse valor vai ser. Vai diminuir? A tendência é que, de fato, ele diminua. Mas vamos saber se ainda vai ser um valor justo também para a população. E, claro, não só os empresários da cidade, comerciantes, mas os próprios turistas, visitantes, quem trabalha também na capital, aguarda aí uma nova licitação, até porque é a partir dela que as obras da nova subida da serra devem ser realizadas. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Mudando de assunto, aqui no Correio Petropolitano Debate, a gente acabou de tratar dessa questão da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Como a gente citou aqui, ainda vai acompanhar todo esse processo. A gente vai trazer um outro tema para você aqui no Correio Petropolitano Debate nesse momento. E é o seguinte, a gente vai falar sobre o primeiro encontro do Programa de Engajamento do G20 Regional, a edição da região de Serrana. Ela aconteceu no dia 25 de julho, agora, de 9 da manhã até o meio-dia, no auditório do Hotel Sesc Alpina, em Teresópolis. O evento se destacou aí pela presença de autoridades e especialistas de diferentes áreas do país. Na abertura foi marcada pela apresentação do maestro Edmilson Melo e a Orquestra Sustentável da Casa da Inovação, que encantou o público com 2 músicas. Depois foram apresentados os convidados de destaque, Fernanda Curdi, secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, o diretor da Autoridade do Desenvolvimento Sustentável do Rio de Janeiro, Paulo Protássio, e o prefeito de Teresópolis, Vinícius Clausen. A gente vai acompanhar, inclusive, a nossa equipe esteve presente, a gente vai acompanhar, nesse momento, a fala do prefeito da cidade. Bom, Teresópolis hoje é sede de um encontro do G20, Teresópolis sendo protagonista na região serrana, no Rio de Janeiro. Assuntos importantíssimos, discutindo aqui políticas públicas para tornar as cidades cada vez mais resilientes e inteligentes. Sabemos da complexidade do nosso território, a nossa geologia, os eventos extremos climáticos que passam a fazer parte da nossa vida, as chuvas intensas. Tivemos agora um evento em março e a nossa gestão, pela primeira vez, tomou iniciativa de forma preventiva, por exemplo, comunicar e pedir às famílias que naquele momento, se por acaso elas morassem em área de risco, que deixasse suas residências. Então aqui estamos discutindo boas práticas, por exemplo, da Suécia, da China. Temos também uma iniciativa com o governo japonês acontecendo no Campo Grande, que foi um território muito afetado em 2011. Nós temos a política pública das barreiras SABO. O Japão é um país que registra mais de 1000 eventos de fluxos de detrito e a gente pode aprender muito com o mundo, com as cidades, até porque o século XXI é a era das cidades. Nós precisamos, além de cidades resilientes e inteligentes, tornar o território mais humano, mais inclusivo. Isso a gente precisa falar de mitigação de riscos. Teresópolis tem um plano municipal de redução de risco que está sendo atualizado e junto com a SEAS, com o governo do estado, estamos implementando outras políticas para trazer ainda mais segurança, inclusão e cuidado com o bem mais precioso que é a vida humana. Acompanhe a Terê no G20, aqui direto do Sesc Alpina. A gente vai acompanhar também a fala do André Souza. Ele é assessor de Relações Internacionais do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Lembrando que o G20 é um evento internacional, engloba outros países e a gente acompanha também a fala dele nesse momento. O G20 tem sido uma oportunidade de colocar o Rio de Janeiro num mapa expandido desse debate mundial que a gente está tendo, não só das finanças, mas da sustentabilidade, da prevenção de desastres.
Esse debate está acontecendo no Rio de Janeiro agora, nos próximos 4 dias, para a prevenção de desastres, mas a gente está trazendo esse debate agora para a região serrana, como que é interiorizar o debate do G20, que normalmente é muito restrito aos países, para que a gente tenha os municípios participando e a população dos municípios entendendo o que o G20 significa e como ele pode nos ajudar nesse trabalho que a gente está fazendo. O Estado do Rio está interessado em ouvir o que a população tem a dizer, mas também está interessado em trazer esses novos parceiros, esses parceiros internacionais, para nos ajudarem a resolver os problemas, acharem novas soluções e dialogarem com a gente esses cenários. No caso de Teresópolis, a gente tem esse cenário que já aconteceu, todo um histórico e que a gente quer que não se repita novamente. Então a gente traz o debate e conecta com o mundo e com o debate internacional que está acontecendo. Assim como a gente acompanhou, a nossa equipe conversou também com o Albert Andrade. Ele é o secretário municipal de Defesa Civil de Teresópolis e também fala justamente sobre o impacto, né, do meio ambiente em relação às tragédias socioambientais, e a gente conversou com ele também durante esse evento e a gente acompanha também nesse momento. Bom, estamos aqui nesse evento do G20 aqui na região serrana, evento de extrema importância para a nossa cidade, porque ele vai falar sobre a pauta climática e nos últimos anos nós temos tido uma intensificação dos eventos climáticos e esse evento vai trazer uma resiliência maior por parte dos membros do sistema, tanto municípios, estados e União, e nós entendemos que isso é uma oportunidade, que nós temos de estar interagindo com os diversos órgãos. É uma oportunidade que nós temos de estar evoluindo e trazendo assuntos importantes dessa pauta climática para que a gente trate com mais efetividade essas questões. Por fim, a gente vai acompanhar a fala do Paulo Manuel. Ele é o diretor executivo das Autoridades do Desenvolvimento Sustentável do Rio de Janeiro e também comenta sobre esse impacto não só para a cidade, mas para todo o estado como um todo. A atividade do G20 ela vem se aprimorando nos últimos anos. Ela já é a sua maior idade, ou seja, chegamos aos 19 anos. E essa absorção de entendimento, ela é muito curiosa por conta de que ela representa, na verdade, a expressão do interesse das nações que formam parte do grupo. Não há uma burocracia, há sim um rosto sempre ao trabalho, fazendo com que haja uma mobilização temática cobrindo todos os campos de interesse da área do desenvolvimento sustentável. E é uma proposta nova, renovada todos os anos, fazendo com que ela seja cada vez mais atualizada, tecnologicamente falando, conceitualmente falando, culturalmente falando, e inclusive dentro de uma posição mágica de infraestrutura. Então acho que esse é um momento precioso para realmente Teresópolis ser o primeiro grande passo. Qual é o primeiro grande passo? A discussão tem um nível de ação do campo financeiro. Sim, sem dúvida nenhuma, é uma reunião de ministros de Fazenda e seus bancos centrais. Mas ela também faz uma área de temáticas muito poderosa, que vem se enriquecendo a todos os anos. Eu acho que hoje o G20 cobre praticamente todos os temas importantes para a humanidade. Agora, a terceira via é que acho que nasce com esse momento aqui em Teresópolis, ou seja, ela sai do teor da área da proposta mais alta das presidências e dos primeiros ministros assinarem e pactuarem para o território da cidadania, no município. Então, acho que isso foi primoroso, deve ser cultivado, deve ser ampliado e, se possível, atingir todas as cidades brasileiras. Tá aí a gente acompanhando então a fala dos principais entrevistados da nossa equipe que esteve lá. O Correio Serrano também trouxe nosso jornal impresso todas as informações sobre o G20 e, é claro, as atualizações também você pode acompanhar nos nossos jornais, numa banca próxima de você. Temos o nosso site. Se você preferir, você consegue também ter acesso ao nosso jornal impresso pelo celular.
entre outras facilidades. Nessa semana, citamos aqui no Correio Petropolitano Debate a lei que foi publicada em Petrópolis e que torna a Deguste como patrimônio cultural e imaterial da cidade. A gente vai acompanhar a fala da Gabriela, que é a produtora do Deguste, já esteve aqui no Correio Petropolitano Debate para a entrevista e ela fala um pouquinho também sobre esse impacto e de que forma que a feira também tem auxiliado aí no turismo, no comércio e, obviamente, impactando a economia da cidade. O reconhecimento da Deguste como patrimônio cultural e material de Petrópolis é um importante marco para o nosso evento e também para todo o setor e cadeia produtiva de Petrópolis. Nós já somos capital estadual da cerveja, berço imperial da cerveja e agora esse título vem para a Deguste, que já está nesse mercado há 8 anos, trabalhando e atuando no setor cervejeiro, defendendo o setor de produção local, a música local, a cultura cervejeira. Então, para a gente é muito importante esse tipo de título. É muito especial receber esse título quando a gente já está chegando à nossa 100ª edição. Também o que demonstra para a cidade a potência que a gente é em relação aos eventos, em relação a tudo que a gente faz aqui pela nossa cidade. Obrigado a Gabriela e também pelas informações, por conversar aqui com a nossa equipe. E o Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. A gente vai voltar daqui a pouco, tem mais informação para você, a previsão do tempo para o início da semana e, é claro, mais informações sobre a nossa região de cobertura. Então não sai daí porque o intervalo é rápido e a gente volta já já. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas,
salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta neste sábado e, como você já acompanhou na edição de ontem, trouxemos aqui previsão para o fim de semana, e inclusive com chuva até inclusive na manhã desse sábado, viu? Mas vamos à previsão do tempo para o início da semana. Você já confere aqui no nosso telão as respectivas temperaturas para esta segunda-feira aqui nas nossas regiões de cobertura, viu? De acordo com o IMET, a semana começa com baixas temperaturas. Nova Friburgo começa a segunda-feira com muitas nuvens. Com ventos fracos, as temperaturas vão variar entre mínima de 13, a gente consegue ver aqui no nosso telão, e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, a semana começa da mesma maneira. Ventos fracos no município e céu nublado. A mínima para essa segunda na cidade é de 13, máxima de 26 graus. Petrópolis vai ter o clima mais ameno. O céu vai ficar encoberto com nuvens e nessa segunda os termômetros devem marcar, veja só, apesar do céu encoberto, mínima de 15, máxima de 30 graus, bem parecido inclusive com esse sábado, viu? Em Paraíba do Sul também vai ter um clima mais ameno nesse início da semana. As temperaturas no município vão variar entre mínima de 16, máxima de 30 graus também para essa segunda-feira com ventos fracos no município. Para Três Rios, um declínio na temperatura. Segunda-feira vai ter um clima entre mínima de 17, máxima de 31 graus, céu com muitas nuvens. Essa é a previsão do tempo para o início da semana, viu? Como a gente citou aqui, apesar aí, do tempo nublado, tem ainda uma diferença grande entre mínima e máxima, diferença de 15 e 16 graus entre uma e outra. Por isso é importante você que está nos acompanhando ficar atento e, obviamente, se hidratar bastante. O clima seco, umidade relativa do ar. Trouxemos, inclusive, alerta do Instituto Nacional de Meteorologia nessa semana sobre essa baixa umidade. Lembrando que, em casos de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou então com a Defesa Civil pelo número 199. A gente traz também, na segunda-feira, as informações da previsão do tempo. Mudando de assunto, o governador Cláudio Castro e o ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, realizaram na última quinta-feira um encontro estratégico de combate à fome no estado do Rio de Janeiro. Durante o evento que aconteceu no Palácio Guanabara, o Rio aderiu ao Plano Brasil Sem Fome da União, que tem como um dos principais objetivos tirar o país do mapa da fome até 2030. A gente vai acompanhar a fala do governador Cláudio Castro e também de representatividades que estiveram neste evento. Nós todos temos uma obrigação de trabalhar pelas pessoas mais pobres desse país, desse estado e de cada município aqui. E nós começamos então com o nosso RJ Alimenta. Contratamos todas as empresas que podiam colocar quentinha e naquela época distribuímos quase 30 mil quentinhas por dia. Logo em seguida veio a ideia do Café da Manhã do Trabalhador. Nós começamos o programa Café da Manhã do Trabalhador em rodoviárias e estações de trem.
para que aquele trabalhador que já estivesse voltando pudesse começar a ter o alimento, porque muitos deles, em virtude do desemprego, não tinham dinheiro para comprar o café da manhã. E, em seguida, a reabertura e a repaginação do antigo restaurante popular. Já são 12 hoje. E o meu sonho é que, ao final do meu mandato, sejam pelo menos entre 35 e 40. É assim que aqui o meu governo trabalha com as prefeituras e é assim que a gente trabalha com o governo federal. A gente vê a necessidade, né, o país ainda com uma pluralidade tão grande de biomas, uma extensão territorial enorme, um país muito produtor, infelizmente ainda com altos índices de pessoas passando fome. Esperamos de fato que essa ação possa acontecer e que a população, até quem sabe antes de 2030, possa solucionar esse problema. As provas do Concurso Público Nacional Unificado vão começar a ser distribuídas, a partir do dia 3 de agosto, até a véspera da aplicação do certame, que vai ser no dia 18 de agosto. Mais de 2.100.000 candidatos vão estar no concurso em 228 municípios das 27 unidades da federação. De acordo com o Ministério da Gestão e de Inovações em Serviços Públicos, responsável pela aplicação do concurso, as provas estão armazenadas em um local não divulgado por questões de segurança. Certificado pela Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e já usado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, para armazenar as provas de edições anteriores do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. Os mais de 18.700 malotes de provas do concurso estão guardados há cerca de 3 meses, desde o adiamento do certame, devido à situação de emergência no Rio Grande do Sul provocadas pelas fortes chuvas que prejudicaram os candidatos que fariam as provas no estado. A data prevista no edital inicial era o dia 5 de maio, mas com essa questão toda do Rio Grande do Sul, foi necessário, fazer esse adiamento da prova e que vai ser aplicado então agora em agosto. Boa sorte para você que vai participar. Vamos falar sobre saúde. O diabetes é uma doença crônica e é uma das mais prevalentes, inclusive no Brasil. Segundo os dados recentes do Departamento de Saúde Pública, o número de brasileiros com diabetes atingiu a marca de aproximadamente 20 milhões de pessoas. Essa estimativa é baseada no último levantamento do Vigitel, que indicou uma prevalência de 10,2% de diagnóstico autorreferido de diabetes entre os habitantes das 27 capitais do país. A gente vai acompanhar nesse momento a fala da nutricionista Mariana Granito, justamente sobre a doença, o tratamento e os cuidados com a diabetes. A diabetes é uma doença cada vez mais crescente e que já atinge mais de 10% da população brasileira. Entre os tipos de diabetes, os mais comuns são o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 geralmente começa na infância e tem relação com uma questão autoimune, onde o corpo ataca as próprias células que produzem insulina. Nesse caso, não tem muito o que fazer, além de acompanhar esse paciente. Mas a grande maioria, mais de 90% dos casos de diabetes que nós temos, é do tipo 2. Esse é aquele que geralmente aparece na vida adulta e está associado a estilo de vida. Má alimentação, sedentarismo, essas coisas que vão sobrecarregando o nosso organismo e vão fazendo com que o pâncreas não consiga mais produzir insulina suficiente para absorver a glicose disponível no sangue. A consequência, a gente começa a ter uma glicose extremamente alta no sangue. Nos principais sintomas que a gente tem, sede muito intensa, aumento no volume de urina. Esses são os mais clássicos que a gente vê no paciente, que tem diabetes. Muito cansaço, às vezes indisposição e até mesmo uma perda de peso súbita, repentina e muitas das vezes grande, sem motivo, O paciente não estava tentando perder peso, mas aconteceu. O que chama muita atenção hoje para o diabetes é que ela é uma doença extremamente silenciosa. O paciente, muitas das vezes, quando vai descobrir, já está muito avançado, porque passou anos da vida sem fazer um acompanhamento, com estilo de vida errado, não fazia exames de rotina e quando descobriu já estava completamente descompensado. Por isso que é muito importante manter um acompanhamento de rotina, fazer exames como insulina, glicose, sempre acompanhado de um médico, de um nutricionista, e acompanhar como é que está esse parâmetro da glicose no sangue.
Assim, a gente previne que o diabetes se agrave e, mantendo um bom estilo de vida, a gente consegue que a nossa população fique mais saudável. Fundamental, né? Então, se você... Lembrando, né, pessoal, que diabetes, açúcar em si, não necessariamente você tem que parar de deixar de comer o açúcar ou aquele produto que é doce, mas qualquer outro tipo de carboidrato, arroz, pão, macarrão, até alguns legumes como batata doce, se tornam açúcar no sangue, né? São carboidratos. Então é preciso manter uma dieta ali balanceada e, obviamente, fazer exames com regularidade, uma vez por ano ou a cada 6 meses, para manter a saúde em dia. Fundamental no transporte de órgãos e tecidos, o Verdinho da Saúde, como é conhecido, o helicóptero da Secretaria de Estado de Saúde, ele acabou de alcançar a marca de 600 órgãos transportados em 3 anos de atividade. A aeronave já realizou mais de 1.000 horas de voo, percorrendo todo o estado do Rio de Janeiro, que é o único do país a contar com um helicóptero exclusivo para a logística de transporte de órgãos por meio da Superintendência de Operações Aéreas. A agilidade do transporte aéreo de órgãos deu uma nova chance para 246 pacientes renais, 159 pessoas com doenças hepáticas, 61 pacientes cardíacos, 22 pessoas com doenças pulmonares, além de 12 pacientes que precisavam de um novo pâncreas, de 51 que precisavam de transplante de córneas e 51 que contaram com outros órgãos diversos. Muito bacana essa iniciativa. É claro que é todo um processo, um cuidado, não é apenas necessário só um helicóptero para esses transplantes, né, para essa viagem entre o órgão de uma unidade para outra, mas todo um trabalho de conservação do órgão, de um trabalho de estudos científicos e até mesmo para que a população, né, ou no caso ali o paciente que vai receber aquele órgão, possa se adequar da melhor maneira. E, obviamente, inclusive, trouxemos entrevistas aqui no Correio Petropolitano Debate falando sobre transplantes, procedimentos e como que a saúde no Rio de Janeiro tem abordado também esse tema. Com isso, o Correio Petropolitano Debate faz mais um intervalo rápido. Na volta, você vai acompanhar uma entrevista que nós fizemos aqui nessa semana, justamente para falar sobre saúde, o câncer de cabeça e pescoço, e que tem apresentado índices preocupantes. Atinge principalmente a população acima dos 60 anos. Mas tudo isso você vai acompanhar daqui a pouco, após o intervalo. Não saia daí. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional,
Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá início agora à nossa entrevista de hoje para falar sobre o Julho Verde, campanha de conscientização aí do câncer de cabeça e pescoço. A gente está aqui com o Dr. Daniel Pichebs para falar um pouquinho sobre isso. Ele que é radio-oncologista vai falar também, explicar um pouquinho sobre tratamento, sintomas, enfim. É sempre um debate muito bom e que traz conhecimento, obviamente, informação para você que está em casa. Doutor, mais uma vez, obrigado pela presença aqui no programa. Obrigado, Richard. Obrigado à nossa audiência aí. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui. Mais uma vez, a gente falando sobre o câncer de cabeça e pescoço. Julho Verde, uma campanha, como a gente citou aqui, importantíssima. Vamos trazer um pouco sobre essa doença. A primeira questão é qual que é o público, obviamente, mais atingido? O câncer de cabeça e pescoço é extremamente comum, né, Richard? Então, assim, quando a gente fala para a população sobre o câncer de cabeça e pescoço, a gente está falando sobre, basicamente, uma população que tem algum fator de risco para desenvolver esse tipo de doença, como, por exemplo, o cigarro, então o tabagismo, mas não necessariamente só o cigarro, né? O tabagismo em si. Então, o cigarro, o charuto, o cachimbo, o cigarro de palha, etc, etc. A gente tem muita gente rural ainda no Brasil, né, com o cigarro de palha. E também com o etilismo, né? Então também com o álcool. São fatores de risco pela exibição crônica e inflamação crônica que esses agentes causam, né? Bem como nos outros tipos de câncer, pulmão, bexiga, etc, etc. Mas o cabeça e pescoço mais diretamente relacionado, né? A inalação da fumaça, o calor, o poluente, o tóxico e assim por diante. Então, essa é a nossa grande população. Ah, mas eu conheço alguém que teve um câncer de cabeça e pescoço e nunca fumou, nunca bebeu nem nada. Sim, a gente tem inclusive alguns exemplos notoriamente famosos assim disso, mas que em alguma parte das vezes tem já uma alteração genética, não necessariamente hereditária, mas genética, um erro aí no nosso organismo e que causa esse tipo de câncer, mas 90% dos cânceres de cabeça e pescoço são relacionados ao tabagismo ou ao etilismo e, na maioria das vezes, aos dois juntos. Você comentou justamente sobre essa questão do cigarro. A gente tem hoje aí muito comum, também conhecido como vape, o cigarro eletrônico. Esses também estão dentro dessa parcela ou não? Essa é uma boa pergunta. A gente ainda não tem certeza sobre isso. Imaginamos que sim pela inflamação crônica, né? Então, a mesma ideia que hoje o cigarro traz com a fumaça ou que o tabagismo, a inalação da substância química também estaria presente no vape. O problema do cigarro eletrônico, eu vejo dois problemas grandes. O primeiro é a facilidade do cigarro eletrônico. A gente poderia tranquilamente estar com ele no bolso aqui e sei lá, na hora que a câmera vai para você, eu estou aqui inalando o vape. E não ia dar cheiro, não ia incomodar ninguém, não ia fazer barulho, não é inflamável. Então existe esse problema, a facilidade de você conseguir fazer esse manuseio. A gente não tem tempo suficiente ainda de vida para saber se é assim ou não. Imaginamos que sim. Sabemos que o vape é extremamente inflamatório, a gente tem inúmeros casos de pneumonite, de pacientes fazendo colapso pulmonar, entrando na emergência, jovens, 17, 20, 25 anos, por excesso do vape, mas não tem ainda como bater esse martelo. Imaginamos que sim.
Se a gente vê esse cenário de que possa haver aí essa interferência também, bom, vou fazer uma pergunta antes de a gente trazer esse contexto. Essa faixa etária de idade hoje, ela é mais velha nesse caso, ou mais nova? Sim, sim. Então hoje, o que a gente tem hoje de câncer de cabeça e pescoço, o diagnóstico é pacientes acima de 65 anos, né? É a grande maioria. Muito causado pela exposição da fumaça, do calor da fumaça. A gente vê os pacientes nossos pais, né? Então a gente tem mais ou menos a mesma idade, mas pensando mais na geração que foi a geração de 2, 3 gerações para frente. A geração que o fumar cigarro era legal, que o cigarro de palha era tranquilo, a gente fumava dentro dos lugares, né? Então, há 60 anos atrás, a gente estaria fazendo isso daqui com várias pessoas aqui fumando e talvez até inclusive a gente, né? Sim. Antigamente era assim, avião fumava. Comercial, na televisão. Esses pacientes chegam hoje pra gente, né? Então são os pacientes de 65 para cima. Não vejo isso caindo muito, essa idade tão cedo. Ah, mas tem paciente jovem com... Tem. Normalmente relacionado à carga tabágica, né? Paciente que fumou muito, né? É engraçado, a gente vê no Brasil um padrão de mulheres mais jovens da roça, né, do interior. Então, assim, aquela mulher que trabalhava lá no canavial, aquela mulher que trabalhava mesmo capinando na roça, etc, etc, mas com cigarro de palha o tempo todo. E o tempo todo, e mais uma coisa mais compulsiva. Esses pacientes chegam mais pra gente mais jovens, né, do que os homens. Homens 70, 75 anos já chegam pra gente um pouco mais tarde. Inclusive, por que eu perguntei primeiro em relação a essa idade? Como o próprio doutor comentou, ainda não há ali uma certeza em relação ao se o cigarro eletrônico está associado também ao câncer de cabeça e pescoço. Mas tendo em vista que os jovens estão acessando esse produto muito mais novos, se isso se confirmar a tendência de que pacientes também com uma faixa etária menor, mais nova, comecem também a procurar esses atendimentos. Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que a gente ainda tenha mais uns 10, 15 anos pela frente para a gente chegar e falar sobre isso, né? Ah, realmente o paciente é mais jovem e causado aí pelo cigarro eletrônico, mas acho que ainda é cedo para isso, né? A geração do cigarro eletrônico é principalmente a geração dos 20, 25 anos hoje, né? Que é a geração aí dos anos 2000. Eu acho que essa geração daqui talvez uns 15, 20 anos, eu espero ainda estar clinicando, acho que a gente vai ver esses pacientes sim. Perfeitamente. Bom, falando agora então, a gente falou sobre o perfil e também ao que está associado ao câncer de cabeça e pescoço. A gente vê que os homens têm esse diagnóstico um pouco mais tarde. Esse diagnóstico mais tarde, ele é preocupante ou de fato é da falta também de procura dos próprios homens, que a gente sabe tem um histórico de não visitar o médico com tanta regularidade quanto as mulheres? Eu acho que é engraçado que o câncer de cabeça e pescoço ele tem um profissional na fase diagnóstica muito interessante, na fase terapêutica também, mas que é o dentista, né? Então, a maioria dos pacientes acha que é algum problema com a boca, então assim, menos problemas no pescoço, onde você vai até num otorrino, ou então eu tô com uma íngua, né, alguma coisa assim, mas mais do tipo, eu tô com uma afta, uma coisa que não sara, uma feridinha na língua, uma coisa no céu da boca, uma dor para engolir, ou alguma coisa assim, e o dentista entra na jogada. Os homens têm historicamente, eles têm uma barreira, né, quase que um estigma de ir ao médico por se sentir frágeis. Ah, não, isso aqui vai sair, não, isso aqui vai sair, não, isso aqui vai sair. Mas eu diria para você que as mulheres também têm a sua teimosia nesse momento. Né? Não é tão fácil assim para as pessoas. Principalmente porque aftas, feridas na boca, nódulos, etc., são extremamente comuns. São extremamente comuns, né? Você talvez está com um agora e a gente não sabe, da semana que vem não está. Eu tô com uma afta na língua, não necessariamente isso, eu vou lá no médico para ver se isso é um câncer ou não. Então, existe um pouco do bom senso. O problema é que às vezes o bom senso acaba sendo esquecido quando eu já tô com aquele, não, já tem aí um ano que eu tenho isso, aí já é normal. E não é normal, né? Então, os homens têm uma tendência a achar o normal um pouco mais frequentemente do que as mulheres. Já que a gente citou essa questão de que o dentista está muito associado também a esse diagnóstico, né, pelo menos a um encaminhamento para um profissional especialista, até que ponto a gente pode considerar, por exemplo, uma ferida na boca normal ou não? E, obviamente, essa procura, pelo menos uma vez por ano ao dentista? Eu até acredito que hoje a frequência com que você deva ir no profissional de odontologia, então no dentista, ela deve ser de 6 em 6 meses para pelo menos uma limpeza, né? A gente tem a fortificação com cloro, etc. Então assim, a gente precisa fazer isso. Desculpa, eu falei cloro, com flúor. Mas eu acredito que
A gente tem a fortificação com cloro também, mas está na água. Eu acredito que o bom senso sempre vale quando a gente vai falar de diagnóstico precoce, né? Então, se você tem uma ferida na boca que apareceu do nada e sumiu, você não precisa ficar desesperado. Agora, é uma ferida que está estranha, é uma coisa que está, às vezes, fazendo uma cavidade, um buraco, ou está saindo uma secreção, ou está sangrando, ou está com um odor estranho, ou está doendo, um nódulo no pescoço fixo, duro. São sinais de que algo está errado, né? Eu acho que se a gente só parar para pensar um pouquinho, independente do quão esclarecido você é, do seu nível de escolaridade ou social, se você parar e falar assim, não, isso aqui tá estranho, tá doendo, não tá se mexendo, é motivo. Mas na pior das hipóteses, eu digo isso sempre para meus pacientes, peca no excesso. Vai, não custa nada aí. Né? Ou pergunta para um amigo que você seja da área da saúde. Câncer de cabeça e pescoço é uma coisa que a gente vê menos na frequência, no número, mas a gente se lembra mais, né? As pessoas que veem um paciente com câncer de cabeça e pescoço, ela não esquece, porque é mais forte, né? É na face, às vezes é um tumor um pouco maior, os cânceres de cabeça e pescoço têm uma tendência a crescer, a falar, as cirurgias são um pouco mais mutiladoras quando o diagnóstico é mais tardio e assim por diante. Ou seja, muita atenção, é sempre importante, como foi comentado aqui, buscar o atendimento, seja por meio do dentista, e fazer todos esses exames e, obviamente, se for uma suspeita, procurar um médico também especialista sobre esse assunto. E aí, falando sobre o diagnóstico, a gente sabe, assim como outros tipos de cânceres, é fundamental esse diagnóstico precoce e também vamos falar um pouquinho sobre esses tratamentos, como que funciona, qual que também é a primeira etapa, digamos assim, desse processo. Bom, então, para o câncer de cabeça e pescoço, ainda mais evidente do que para os outros cânceres, né? O diagnóstico precoce salva muitas vidas, né? Então, hoje, a gente tem o diagnóstico do câncer de cabeça e pescoço basicamente dividido em 3 grandes grupos. O grupo do inicial que está querendo sair, quer dizer, aquele inicial fugitivo, a gente chama de localmente avançado, e já o metastático, né? O metastático é um prognóstico muito pior, um prognóstico já ruim, uma cura já quase que inalcançável. O localmente avançado com um tratamento extremamente agressivo, né? Na maioria das vezes cirurgia, mais químio, mais rádio, mais imuno, mais acompanhamento, mais efeitos colaterais, toxicidades, algumas sequelas. E o inicial com um tratamento super tranquilo. Um tratamento de uma cirurgia pequena, na maioria das vezes. O problema é que é muito difícil diagnosticar o inicial mesmo. Não só por culpa do paciente, tá? Não só, é realmente difícil, porque às vezes não aparece, demora para aparecer, quando aparece já está mais avançado. O diagnóstico inicial salva 90 para cima das vidas, né? Então, assim, a porcentagem que hoje a gente tem de índice de cura para diagnóstico inicial é muito alta. O localmente avançado é disparado, o grupo que a gente mais vê hoje na clínica, no consultório, na rotina. Esses pacientes, na sua maioria, vão para cirurgia quando são factíveis, quando é operável, ou, e na maioria das vezes, junta químio mais radioterapia, um tratamento longo, um tratamento pesado, Richard, um tratamento pesado porque os pacientes sentem. Eu costumo falar para o paciente, não é porque é um tratamento tão difícil que você vai ficar doente com isso. Mas é uma região que a gente usa, a gente fala, a gente respira, a gente engole, a gente come, a gente bebe, é saliva, a língua mexe, a gente mexe o pescoço, incomoda. Para quem já tratou, quem de vocês está em casa e já tratou, sabe que o tempo de quase 2, 3 meses de duração de tratamento, chega uma hora que o cara fala, eu não aguento mais, tá? Eu tô de saco cheio, tá ruim isso para mim. E é bem isso que a gente vê na rotina, né? Mas é interessante que ainda assim o percentual de cura é alto, 78, 83%. Ótimo, né? Se alguém falasse para você que você tem chance de 83 de ganhar na Mega Sena, pô, maravilha. Quem muito não bom, jogaria, né? Muito bom. E para o tratamento já do metastático, é um tratamento um pouco mais para o lado do paliativo. Não para o lado do paliativo você vai ficar para morrer, não. O paliativo do tipo, estou controlando a doença. A medicina avançou muito nos últimos anos, a gente teve alguns congressos recentes, a gente inclusive o Congresso Mundial agora que foi no começo do ano, mas a gente teve depois o Cabeça e Pescoço que foi há 2 semanas atrás e há 1 mês atrás o de Oncologia. Inúmeros avanços em termos de tratamentos, né? Na parte da radioterapia,
Tecnologia foi o que mais veio, né? Então a gente tem o aumento da tecnologia, da modulação da radioterapia, do IMRT, do tratamento em arco, as coisas novas chegando, trazendo realmente benefícios para os pacientes. Porque a maior parte do tratamento é essa, da fase longa. O problema são as sequelas que ficam depois. E aí, assim, o paciente fica com a boca seca, fica com, às vezes, uma disfunção, problemas dentários. Então, é um lugar que tem muita coisa para dar problema. É diferente de tratar um joelho, por exemplo. Só tem o joelho ali, ou então talvez o pulmão, que só tem um pedacinho do pulmão, não está nem perto do coração. Cabeça e pescoço não tem como. Entendi, ou seja, mostra aí também, né, a grande preocupação que se deve ter também com esse tipo de câncer, até porque afeta também outras questões. E aí eu pergunto, doutora, é fundamental também um trabalho multidisciplinar durante esse período, até mesmo, por exemplo, com um psicólogo, justamente para, de alguma forma, entender todo esse processo. Super. O paciente que chega na minha sala hoje para fazer um tratamento de câncer de cabeça e pescoço sai de lá quase que com um caderno de encaminhadores, né? Além da quimioterapia com o oncologista clínico, além do clínico geral para cuidar da interação dos remédios, além de um dentista para fazer a avaliação odontológica, tem um psicólogo para ajudar a passar por tudo isso, tem uma assistente social que vai juntar essa família toda, tem uma nutricionista que é extremamente importante, um fonoaudiólogo para cuidar da voz, a gente pede a avaliação de um otorrino para fazer a audiometria por causa do ouvido. Então, assim, sai de lá e parece que tem mais trabalho para ir nas consultas do que para realmente fazer o tratamento. O problema nutricional é muito importante nesses pacientes, a dificuldade de comer, o problema para engolir, a perda de peso, a fraqueza que tudo isso traz, é uma fase muito difícil. E o câncer de cabeça e pescoço, ele é um câncer que traz a família inteira para a prancha. Todo mundo sobe para surfar essa onda. É engraçado isso, é legal de ver. Claro que não estou falando bonito ter câncer de cabeça, não, mas é bonito de ver porque a família toda se motiva, né? É bater comida, é ficar em cima, às vezes precisar passar uma sonda, o paciente às vezes tem uma infecção, o paciente fica mais fraco. Então é bem unificante para a família e também gratificante depois, porque é um período que você passa por um período de baixa estima e de baixa energia muito grande por muito tempo, e a recuperação ela é rápida, né? Ela é mais rápida do que em alguns outros que a gente vê. Eu acho muito gratificante você ver esse paciente 1 ano depois, 6 meses depois, e ele está zerado sem doença. É uma Acho coisa... que deve ser o principal, assim como a gente já conversou até, por exemplo, com bombeiros que vai lá e resgata uma pessoa num momento de tragédia, por exemplo. Acredito que a sensação deva ser justamente a mesma a partir do momento que você tem ali, reencontra um paciente que passou por todo esse processo, todo esse tratamento e que foi curado. E aí quando a gente fala também justamente sobre essa questão do Julho Verde, acho que é importante ressaltar também, doutor, a gente falou aqui sobre tratamento, diagnóstico, você citou a questão das sequelas. Quais os tipos de sequelas que podem ser identificadas? Então, hoje, a maioria das sequelas são sequelas locais, certo? A radioterapia e a cirurgia são tratamentos locais, né? A gente não vai operar um câncer de cabeça e pescoço na perna ou no coração, né? Então a gente está falando basicamente de uma região que é assim, a altura do olho, do nariz, até mais ou menos a altura aqui de onde começa o externo, né? Da fúrcula aqui que nós temos na frente. Essa região toda, tudo que está ali pode ser lesado, querendo ou não. Então a gente tem sequelas às vezes de problema de voz, uma rouquidão crônica, a gente tem sequelas de boca seca, a saliva, a gente mata muitas das glândulas, então as glândulas demoram muito para voltar e às vezes não voltam, precisa de saliva artificial. A gente tem durante o tratamento um problema para sentir gosto, os pacientes perdem o paladar volta depois, mas às vezes demora um pouco. Pós-cirurgia, mais radioterapia, uma fibrose no pescoço, dificuldade de mexer, às vezes uma dificuldade de engolir, às vezes problemas dentários, porque o osso pode infeccionar com problemas dentários pré-existentes, então tem que fazer implante, tira, extrai, etc, etc. São inúmeras coisas locais. A quimioterapia que está relacionada ao câncer de cabeça e pescoço, ela também pode trazer efeitos à distância. Então, assim, alguns pacientes, talvez você esteja vendo a gente falando, pô, mas eu fiquei com alguma coisa. Formigamento nos dedos, umas dores, né, a gente chama de neuropatia periférica, pode ser que tenha. Uma anemia que demora um pouco mais para se resolver. E a gente vê também alguns pacientes tendo problemas mais para frente, por exemplo, tireoide, hormonal e assim por diante. É um acompanhamento longo, né? De novo, eu não estou falando de um órgão tratado. Quando a gente trata a cabeça e pescoço, a gente trata o olho, o nariz, a saliva, o gosto, a tireoide, a garganta, a voz, é muita coisa.
E todas essas coisas estão suscetíveis a ter problemas, né? Mas as toxicidades são super bem manejadas e, de novo, a tecnologia permitiu com que a gente poupasse hoje, a melhor época que a gente tem para fazer as coisas é hoje. A tecnologia é incrível para isso. Perfeitamente. Doutor, a gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista de hoje. É um assunto que a gente pode ficar aqui durante tempos abordando, debatendo, discutindo. Afinal, como foi até comentado, grandes avanços surgiram, mas o nosso tempo está curto. Antes de mais nada, queria mais uma vez agradecer a presença aqui para falar um pouquinho sobre esse tema que é extremamente importante. Claro, alguma outra informação talvez importante que a gente não tenha comentado que você gostaria de ressaltar? Eu acho que não, Richard. Eu acho que a ideia do Júlio Verde é exatamente essa, é poder estar aqui, né? É poder estar aqui, é poder falar para vocês sobre vai atrás, né? Sobre conscientizar, isso existe, é importante, o tratamento funciona, não tenha medo e conte com a gente, né? Tanto com o seu médico, com a nossa equipe, com o pessoal da cidade, o pessoal da Serra, o pessoal, seus familiares e a equipe da Rádio Serra. Então a gente está sempre à disposição. Muito obrigado mais uma vez, doutor Daniel. Obrigado a você. Para você que está em casa nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. Fique atento aí, orientações foram passadas aqui. E é claro, é sempre importante a gente manter aí a visita regular ao médico, independentemente dele, viu? Seja o dentista, o psicólogo principalmente. A gente sabe hoje em dia, né, dos casos que a gente encontra aí de ansiedade, infelizmente depressão, entre tantos outros que são fundamentais. Assim a gente termina o programa de hoje e volta amanhã, meio-dia, ao vivo. E é claro, você é sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.